Boa noite, sejam bem-vindos ao canal RJZ Cirela. Hoje a gente vai bater um papo sobre como investir em imóveis. Quem vai fazer essa exposição é Roberto Zentigraf, financista, colunista do jornal O Globo e comentarista de economia de diversos programas de TV. Vão ser 20 minutos de bate-papo, enquanto isso vocês podem enviar as perguntas de vocês através do link que está na tela e ao final a gente vai para um chat. Vamos lá, Zentigraf. Bom, boa noite, gente. Agradeço, Pamela, agradeço a RJZ Cirela por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu venho falando aí na televisão, o que eu escrevo no jornal, que é a questão da educação financeira. Especificamente, nossa palestra hoje vai ser um dos aspectos que seria investimento, e no caso, investimento em imóveis. Investimento em imóvel, como qualquer investimento, significa que você vai ter que reunir informações, e se você está assistindo televisão aqui com a gente, está assistindo por esse link, sinal que você quer reunir essas informações para tomar uma decisão minimizando aí os aspectos de risco, tá certo? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que ver, o primeiro grande vetor, seria a questão dos cenários, ou seja, como é que anda o ambiente econômico. Por quê? Porque o ambiente econômico, se o ambiente econômico anda aquecido, significa que as pessoas demandam mais produtos, demandam mais serviços, e dentro do mercado imobiliário significa que as pessoas que moravam num imóvel menor querem se mudar para um imóvel maior, quem tem de repente faz um aluguel de uma sala para poder trabalhar, ele vai querer adquirir a sala, então a gente tem que olhar como é que anda o ambiente econômico para a primeira, vamos dizer, projeção de resultados. E, em primeiro lugar, vamos olhar o mundo. E os nossos principais parceiros, 3 dos 4 andam muito bem. A China, com um crescimento de 7,5%, os Estados Unidos, que recebeu agora um upgrade na nota dele aí da Standard & Poor's, significando que já está retomando o crescimento econômico, e a Alemanha, com um crescimento aí no segundo trimestre já bastante acentuado. Ainda que a ONU tenha revisado o crescimento mundial para um pouquinho menos do que existiria antes. Mas, de qualquer maneira, continua sendo crescimento. Então, em termos do mundo, acredito que a gente vá bem. Bom, e aqui no Brasil? A gente tem algumas oportunidades, diversas boas notícias, como a ANEEL, como a expectativa de contratação no Brasil, que ainda continua alta, ou seja, você tem uma taxa de desemprego muito baixa, você tem ainda o governo já querendo se meter no setor aéreo para ajudar o setor aéreo, privatização de aeroportos, já passando para a iniciativa privada um monte de coisas. Tá certo? O Brasil aí, o quinto maior mercado do mundo publicitário e, por último, empresas investindo aí no mercado de brindes para a Copa e todos os eventos que vão acontecer, visita do Papa, Copa e por aí vai. Bom, mas há também algumas coisas que a gente tem que ficar atento, no caso a inflação, que tem acelerado. Por conta disso, a gente vê que a alta do juro, teve uma alta recente do juro de 7,5% para 8% na Selic. Eu acredito até que vai ter mais uma rodada de aumento de juros, justamente para conter a inflação, porque a inflação ela acaba corroendo o poder de compra de todo mundo, isso não é bom. Então, mostra que o governo está atento também a isso. Bom, outro ponto também é a questão da alta do câmbio. Também o governo tem atuado no mercado de câmbio para evitar que a alta do dólar acabe trazendo mais combustível à inflação. Bom, e aqui, já que a gente está falando sobre Rio de Janeiro, como é que anda o Rio? Eu gosto muito daquela música, o Rio de Janeiro continua lindo, e a gente vai ter leilão do pré-sal, a gente tem Porto do Rio com bastante movimentação, 3 milhões de contêineres em 2016, essa é a projeção. Você tem as vendas no comércio crescendo 5,5%. Você tem aí o Porto do Itajaí como um dos consolidadores para exportação de minério de ferro. Quer dizer, são notícias que vão bastante positivas. E eu peguei um dado do site Rio Negócios, vocês vejam aí, repara, de 2006 a 2009, você teve um investimento de 387 bilhões, que aumentou para 2011 e 2014 para 614, ou seja, o crescimento nesse período, nesses 3 anos, aliás, nos 4 anos de 2011 a 2014, é de mais de 59%, o que mostra que a economia do Rio também continua robusta. Tá? Então agora vamos a outro segmento que a gente precisa olhar. A gente já falou da projeção macroeconômica, vamos olhar o setor imobiliário, como é que anda. Então, quais são as principais características do setor? A primeira questão é, vamos olhar um pouquinho o passado, o que aconteceu no último ano, nos últimos 3 anos. Então, se a gente olhar, vocês vejam que aqui por essa tabela, o passado é irretocável. Você tem aí 14,5% de valorização nos últimos 12 meses, em termos de venda de imóveis, de acordo com o ZAP, índice ZAP Imóveis, 104,8% no preço de venda, valorização. E os aluguéis também subindo, em 12 meses 11,9%, em 36 meses 65,5%, o que é bem maior do que qualquer índice de inflação aí, a gente vai ver mais à frente. Um ponto importante que a gente sempre comenta é a questão da rentabilidade passada não ser garantia da rentabilidade futura. Na realidade,
Na realidade, nada, vamos dizer, impede de crescer muito, mas nada garante que vai crescer muito. Essa que é a mensagem que tem que ficar na mente de todo mundo, tá certo? Bom, e em relação ao futuro? A venda de imóveis continua aquecida. São Paulo tem o melhor abril desde 2004. Tem outra notícia aí, fechou o trimestre com alta de 27,1% o primeiro trimestre. E a Caixa continuando a financiar imóveis, mais de 126 bilhões de reais em crédito para o setor imobiliário. Então me parece que a gente está numa área que não vejo assim, alguma crise iminente ou nada no gênero. Bom, características do produto imóvel. Quando você compra um imóvel, você está comprando um ativo real. Um ativo real é um ativo à prova de confisco, diferente de um ativo financeiro. Um ativo financeiro, a gente já teve fatos aí no passado onde houve confisco de poupança. Não estou dizendo, fique bem claro, que vai haver, que esteja na mente de alguma pessoa que isso vai acontecer. Mas o ativo real ele fica isento dessas coisas, né? Outro ponto também é a questão da liquidez. Muitos apontam a ausência de liquidez como um entrave para o investimento imobiliário. E eu, pensando em educação financeira, o que eu posso dizer é o seguinte, o entrave é até uma boa. Por quê? Porque as pessoas, dificilmente alguém vende um imóvel para torrar em consumo. E ativos financeiros, eu não sei se é bem assim. As pessoas têm dinheiro depositado nas suas poupanças, nos seus fundos de renda fixa e outros instrumentos financeiros e acabam vendendo para viajar, comprar carro, consumo mesmo. Então isso acaba sendo uma garantia aí de patrimônio. Outra questão é que imóvel costuma acompanhar o progresso econômico. Pode haver períodos onde você tem o mercado um pouco estagnado, mas se você olhar a série histórica, ele está sempre acompanhando o crescimento econômico do país de uma maneira geral. Segurança para leigos no mercado financeiro. Pessoas que aplicam em mercado financeiro, por exemplo, comprar ações, tem que ter muito mais informações do que, eventualmente, você comprar imóveis, que é um investimento que a pessoa entende o que é. Você está comprando um ativo que pode gerar uma renda por valorização e tem uma renda de aluguel. Outra questão que é importante também, característica desse ativo que a pessoa estaria comprando, seria a transmissão de patrimônio entre gerações. Tem ganhos de capital incentivados, que eu vou falar já à frente, que eu acho isso assim, muito importante de comentar. E por último, ganhos correntes com aluguel. Vamos dar uma olhada no que seria o incentivo fiscal, aquilo que eu disse que são os ganhos de capital incentivados. Primeiro, o imóvel, quando você compra um imóvel e vende depois, você acerta o imposto de renda sobre o ganho de capital somente quando vende. Se você fizer a comparação com o fundo de renda fixa, a cada 6 meses você está acertando aquele efeito chamado come-cotas. Então vamos fazer uma simulação supondo que tanto o imóvel quanto um fundo de renda fixa valorizem-se 0,6% ao mês. Então a comparação aqui é eu comprar uma sala de 400 mil ou eu aplicar o mesmo valor no fundo de renda fixa. Se eu não vender, após 6 meses, o imóvel está valendo 414.617. O fundo de renda fixa deveria valer isso também, só que, como passou 6 meses, o acerto é feito sempre em maio e novembro, você já fez o acerto do imposto de renda. Ele está valendo 412. Para o período que vem em seguida, significa que a base da valorização vai ser 414 no caso do imóvel e 412 no caso do fundo de renda fixa, que é o efeito come-cota. Vamos ver o que acontece se depois eu vender o imóvel, vamos ver o que acontece depois que eu acertar o imposto de renda. Vamos ver a tabela seguinte. Repara, mais tempo com o imóvel, maior a vantagem. Então, vamos olhar nessa tabelinha aqui. Ó. Em 2 anos, o fundo de renda fixa já teria feito 4 acertos de imposto de renda, enquanto o imóvel não, só na hora da venda. Uma diferença, portanto, contra o fundo de renda fixa de 0,09%. Você teria perdido 427 a mais para o imposto. Se você deixa isso passar mais tempo, por exemplo, 40 anos, imagina uma pessoa que tenha comprado imóvel e fica 40 anos com ele, um fundo de renda fixa teria acertado 80 vezes o imposto de renda a cada 6 meses. Significa que ele teria 4.622.000. Enquanto que o imóvel, como você vai acertar só lá no final, você teria 6.064.953, quase 6.065. Ou seja, uma diferença de 1.442.000 ou 23,8% quase a mais que teria pago de imposto de renda. Que coisa, né? Vamos lá, vamos ao próximo slide. Outro ponto que é bom comparar também é quando você, repara, vamos falar do ganho de aluguel. Quando eu alugo uma sala comercial na Barra da Tijuca, São Cristóvão ou no centro, eu estou com uma rentabilidade variando entre 0,66 e 0,82. Quando eu alugo um imóvel residencial, essa oscilação vai entre 0,39 e 0,44. Então, assim,
Primeira coisa que eu tenho é que aluguéis comerciais rendem mais do que aluguéis residenciais. Acho que eu falei, comerciais rende mais que residenciais. Ok. E vale a pena você comparar, talvez, com fundos ou aplicações em renda fixa. Então, olhando, por exemplo, quanto deu o fundo preferencial, referencial, longo prazo, DI, da Caixa Econômica, rendeu 0,57%. O Bradesco, FIC, DI, Platinum, rendeu 0,54%. Aí você diz assim, tá bom, eu recebo, portanto, 0 pontos. Suponha que eu tivesse meio a meio, metade de imóveis comerciais e metade de imóveis residenciais, para dar na média o seu 0,54. Qual é o furo nessa comparação? Eu estou esquecendo que o imóvel pode vir a se valorizar. Então, se eu tirar do fundo de renda fixa esse 0,54% ao mês, vamos dizer, para fingir que é um aluguel, eu vou ficar com o dinheiro parado lá, porque quando ele rendeu 0,54, se eu botar no meu bolso, eu deixo o valor original que eu apliquei. E o imóvel ainda tem a possibilidade de valorização. Então, comparar simplesmente a rentabilidade de um fundo com a rentabilidade do aluguel, fica uma comparação capenga, porque está faltando você levar em consideração a possível valorização do imóvel. Ok, gente? Se a gente olhar isso no longo prazo, 12 meses, se eu comparar a valorização, antes eu falei do ganho de aluguel. Se eu falar, por exemplo, do ganho de capital, nos últimos 12 meses, olhem lá o gráfico. O IPCA com 6,5%, o IGPM em 6,22%, poupança rendendo um pouquinho menos do que a inflação pelo IGPM, o CDI um pouquinho mais, 7,24%. E se a gente olhar, por exemplo, o ZAP Imóveis, quer dizer, que pega a valorização dos imóveis residenciais, aqui a média Brasil, é de 14,5%. Se eu olhar esse mesmo comparativo para 36 meses, de novo, enquanto o IPCA foi de 19% e o IGPM de 21%, eu tenho no caso do CDI 32% e quase mais do que 3 vezes a valorização dos imóveis medido pelo índice. De novo, eu vou repetir aquela frase que sempre é bom frisar, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas mostra o vigor que esse mercado teve nos últimos 36 meses. Nada garante que vai acontecer isso no futuro, mas também nada garante que não vai acontecer. Então é uma coisa que você joga com expectativa. Um outro aspecto que a gente tem que agora comentar, já que a gente está, vamos dizer, falando sobre salas comerciais, quais são as características, qual é o mercado, quais são as vantagens, quais são as opções de financiamento quando eu estou investindo, por exemplo, numa sala comercial. Então a primeira questão é, quem é que será que é o mercado para a sala comercial? Então as pesquisas mostram que você tem, sei lá, 26 mil dentistas, 22.848 médicos, isso foi dados que eu peguei na internet, tá bom? Do Conselho Federal de Odontologia, do Estadão, 140 mil advogados, quer dizer, são pessoas que demandam esses espaços para poder receber seus clientes. Quer dizer, não tem sentido um dentista ou um médico atender o cliente aonde que ele vai atender. Então ele precisa disso. Então isso eu estou falando sem contar que você tem uma infinidade de outros profissionais liberais. Eu atendo pessoas nas minhas consultorias numa sala comercial. Então esse é o mercado que tem para isso. Então você tem também ainda usuários de grandes espaços, empresas, por exemplo, de treinamento, que compram 3, 4, 5 salas e fazem um pequeno cursinho de inglês, por exemplo. Você tem corretoras, tem assets, tem consultorias. Então o mercado é bastante extenso. E é interessante que se você é um profissional liberal e está pensando em comprar, isso significa que você pode eventualmente economizar com um aluguel. Ou seja, ao invés de você já começar o mês tendo que fazer X consultas para pagar aquele aluguel, você já começa sem esse custo. Coisas a considerar. Primeiro, questão da localização. Então é importante que você olhe se a sala comercial que você está adquirindo está numa via de grande acesso, se é próxima de um shopping. E outra coisa, será que naquela localidade onde está sendo feito o lançamento, por exemplo, será que ali já não tem outros imóveis ou aquele vai ser um dos pioneiros? Eventualmente ser o pioneiro tem uma outra coisa interessante. Por quê? Se as pessoas estão tendo que se deslocar, deslocamentos muito grandes, saindo, por exemplo, de um bairro, de um lugar para ir para outro lugar, para ter sua consulta dentária, eu que tenho medo de dentista, vou te contar, ainda vou ter que pegar uma condução para chegar até o lugar, quem sabe se aquele lançamento da sala comercial não vai deslocar o meu dentista para aquele lugar. Então isso é uma coisa a se pensar. Outra questão, padrão do imóvel. Se você compara o padrão do imóvel que está sendo lançado com os demais imóveis da região, pode ser que você se surpreenda, porque ele vai oferecer segurança, estacionamento. Então tem uma série de coisas que ajuda a eventualmente ter mais liquidez nesse imóvel. Quer dizer, pessoas mais propensas a alugar. E aí é importante você olhar sempre a taxa de vacância. O que é a taxa de vacância? Seria a quantidade de meses, ou o percentual de meses que você fica sem conseguir alugar o imóvel. A grosso modo,
seria isso. Então, lugares que tem uma taxa de vacância muito alta significa que tem muita gente querendo alugar o imóvel. E lugar que tem taxa de vacância baixa significa, você colocou anunciado, no dia seguinte você já está com o inquilino lá batendo na sua porta. Tá bom? Tome cuidado sempre com os custos de se manter fechado, então é sempre bom você ter o plano B. Caso não consiga alugar logo no primeiro mês ou segundo mês, tem que ter uma reserva na hora que você faz um investimento em imóvel para, olha, eventualmente os 2, 3 primeiros meses eu vou ter que pagar o condomínio e o aluguel daquele imóvel. Não é que não seja um bom investimento, mas você tem que se precaver contra isso. Ok, gente? Bom, uma outra questão seria agora comparar as vantagens entre o imóvel comercial e o imóvel residencial. Primeira coisa, o imóvel comercial, ele normalmente tem um investimento mais baixo. Segundo, a renda maior, a gente acabou de ver. Terceiro, IPTU, condomínio, taxas normalmente mais baixas. Agora vamos olhar o inquilino. O inquilino cuida, porque é o cartão de visita deles. Né? Imagina, por exemplo, que você tenha um médico, ou um dentista, ou um advogado. É bacana que a sala deles esteja toda bem cuidada. Por quê? Porque isso é o cartão de visitas. O cara vai receber seus clientes lá. Esse cara vai pagar, vai ter dinheiro para pagar ele. Então, é diferente talvez da sua própria casa. Talvez na própria casa você não se importe ser tão arrumado assim, não é mesmo? Outra questão é a inadimplência menor. Você está tratando com pessoas que têm, não é o cara que tem, vamos dizer, que ele recebe um salário, é o cara que está usando aquilo, vamos dizer, os custos que ele tem naquela loja, ou naquela sala comercial, ele pode repassar isso no preço, está incluído dentro dos preços das consultas dele, por exemplo. Outro ponto importante, financiamentos, prestações mais baixas, legislação que os contratos são mais flexíveis do que a lei do inquilinato. E, finalmente, a entrada para novos investidores. Por exemplo, se eu nunca investi em imóvel, quero começar a entrar nesse mercado que eu estou achando interessante, você comprar uma sala comercial, pelo investimento menor, pode ser que seja mais interessante do que você comprar um imóvel mais caro. Outro ponto que eu gosto muito de frisar, e porque eu sou de mercado financeiro, então é sempre importante, será que sempre é bom você ter maior risco? Será que todo mundo é contra o risco? E aí eu mostro aí nesse gráfico, observem que no eixo horizontal está marcado o risco, no eixo vertical, rentabilidade. Aquela estrela azul que está ali significa um investimento com baixo risco que rende pouco. E a estrela vermelha significa um investimento de alto risco que rende muito. Então tem aí uma relação de troca. Se eu quero, por acaso, ter mais rentabilidade, eu tenho que correr mais risco. Mas será que todo risco é bom? Então vamos fazer aqui uma brincadeira. Imagina o seguinte, 1 ou 10 inquilinos, qual seria o maior risco de ficar sem renda? Então, no caso, imagina que para eu ficar sem renda, se eu tenho 10 inquilinos, todos os 10 têm que deixar de alugar. Se eu tenho um inquilino apenas, eu tenho um só cara, ele é capaz de me deixar sem minha receita no final do mês. Então, marcando ali no gráfico, eu tenho o 1 está à direita e o 10 está à esquerda, aquelas duas segmentos de reta vertical. Bom, em termos de rentabilidade, quem é que rende mais? Residencial ou comercial? Eu já vi que o comercial rende mais do que o residencial. Então agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, se eu tivesse 1.700.000, o que eu preferiria comprar? Um sala e 4 quartos em Botafogo ou 10 salas comerciais? Repara, o sala e 4 quartos em Botafogo é um investimento alto, com maior risco e rentabilidade menor, enquanto que as 10 salas comerciais eu tenho menor risco e mais rentabilidade. Ou seja, isso é o que todo financista sonha, comprar coisas ou investir em coisas que tenham maior rentabilidade com menor risco. Bom, vamos chegando ao final aqui dessa minha breve apresentação, vamos falar de financiamento. Então, o primeiro caso seria o financiamento para o camarada que seja o usuário final. É o médico, por exemplo, que vai usar a sala dele para atender pacientes, ele pagava aluguel e ele agora está querendo ter a própria sala. Normalmente a gente fala, eu sou um dos caras que fala isso, cuidado com dívida, sim, porque o camarada ficar se estourando no cartão de crédito, no cheque especial, para sair comprando consumo, ele periga ficar com o nome incluído no SPC. Então, dívida de consumo não tem cobertura. Já dívidas para bens de investimento, imóveis é um caso, o bem é a garantia. Então, se eu sou um médico e quero comprar uma sala comercial, mas eu estou me endividando, sem problema, eu estou me endividando para comprar um investimento. Então, tem que tomar cuidado que a taxa de empréstimo, normalmente para imóvel comercial, é superior à rentabilidade do aluguel. Minha sugestão é diminuir o financiamento, ou seja, dar uma entrada maior, de forma que a prestação fique equivalente ao aluguel. Depois de 5, 10 anos pagando a prestação, aquele imóvel é do cara, então você passa a ter um maior lucro em relação ao que você vende. E, finalmente, usar o sistema SAC, pois o cliente paga menos que no sistema Price. No caso do investidor, o investidor que compra um imóvel financiado, ele está pensando em ganhar alavancagem financeira, ou seja, ele vai pegar uma taxa menor,
Suponha, eu vou tomar dinheiro emprestado a 1% e depois vou aplicar em alguma coisa que renda mais do que 1%. Tem que tomar cuidado com o excesso de alavancagem financeira. Vamos botar um exemplo numérico para não ficar só no campo das ideias. Imagina o seguinte, você tem um conjunto de salas avaliado em 400 mil e você pague 43% durante a obra, ou seja, você investiu 172 mil nesse momento e vai financiar os 228 restantes. No dia da entrega, dependendo do preço, você vende, preço de mercado, e liquida o financiamento, ok? Vamos botar o primeiro cenário. Suponha que quando estiver pronto, você consiga vender por 560 mil. Qual é a sua receita? Você vai vender por 560 mil, vai liquidar o financiamento, você recebeu no seu bolso 332. Como você já tinha pago 172, esse lucro dividido pelo valor que você investiu vai dar 93%. Repara que se você fosse comprar um mercado, comprar a sala e vender, quer dizer, pagasse toda ela 400 e vendesse por 560, o seu ganho seria apenas 40%. Isso é o que a gente chama de alavancagem. Na tabela que segue adiante, eu mostro todos os possíveis cenários. Então, por exemplo, o primeiro caso está aqui, com 40% de valorização, a alavancagem financeira fez que você rendesse, a aplicação rendesse 93,02%. Caso o imóvel não se valorizasse, tanto faz estar alavancado ou não, você teria 0 a 0. Bom, obviamente, sempre quando você tem alavancagem, as coisas funcionam para os dois lados. Por exemplo, se o imóvel desvalorizasse em 30% no dia que você fosse vender, você vendendo ele à vista, perderia 30%. Você estando alavancado, pegando empréstimo, essa queda seria maior que 70%. Então, o que eu recomendo? O que eu recomendo? O que eu recomendo? Primeiro, ser viável para grandes investidores, ou seja, isso aí grandes investidores conseguem fazer isso sem grandes problemas porque tem capital de giro, e para o iniciante, ter sempre o plano B. O que é o plano B? No dia que você for pegar a sua sala comercial ou seu imóvel, ele não subiu de preço, compensa você vender, espere. Espere até chegar essa valorização, assuma o financiamento. Então, para o iniciante que está utilizando a alavancagem financeira para ver se aumenta o seu patrimônio, ou seja, vou pedir emprestado para conseguir investir numa sala comercial, por exemplo, para vendê-la com a valorização. Se naquele momento que a sala ficar pronta não está naquele preço, tudo bem, seja capaz de pagar o financiamento que você vai assumir e espere uma ocasião melhor para conseguir vender. Basicamente era isso que eu queria passar de recado para vocês. Agradeço aí a paciência e a audiência. E vamos agora à parte para perguntas. Obrigado. Vamos lá, gente. A gente tem 3 perguntas que vieram. A primeira é da Fernanda e ela pergunta o seguinte: no mercado imobiliário também vale a máxima de distribuir os ovos em diferentes cestas? Ou seja, devo diversificar os meus investimentos em diferentes tipos de imóveis e regiões? Essa estratégia pode ser mais rentável? Eu diria o seguinte, Pamela, não é que seja mais rentável. Na realidade, se você olhar no longo prazo, pode ser que sim. O importante numa estratégia de diversificação é você reduzir o risco. Por quê? Porque, eventualmente, o apartamento residencial na Zona Sul vai subir menos de preço do que a sala comercial na Zona Norte, por exemplo. Mas você não sabe o que acontece primeiro, qual é a ordem disso. Então, a diversificação, eu gosto muito de usar uma frase, até mais do que essa dos ovos num cesto, me lembra uma coisa melada, não tem nada a ver, é a questão em época de crise, tem gente que chora e tem gente que ganha dinheiro vendendo lenço. Mas você não sabe quando é que a época de crise vem. Então, sempre bom estar preparado para qualquer situação. Vale não apenas para quem está exclusivamente no setor imobiliário, mas para quem tem outros tipos de investimento. Quem sabe, por exemplo, um camarada que tem lá aplicações em fundos de ação, fundos de renda fixa, não migra parte dessa aplicação para o mercado imobiliário. Por quê? Se o fundo de renda fixa estiver caindo ou se o fundo de ações estiver caindo, ele pode compensar com um ganho no mercado imobiliário. Então, são esses grandes investimentos que eu acho que vale a pena você sempre diversificar. Equilibrar. Bom, a segunda pergunta é da Cláudia Rabelo. Ela pede para explicar um pouco melhor a taxa de vacância e a relação com liquidez e rentabilidade. Tá, a taxa de vacância é o imóvel parado. Então, obviamente, vamos pensar, se você tem simplesmente alguém que comprou o imóvel, no mês seguinte já está alugado, então a rentabilidade desse cara é máxima. E se você compra um imóvel e o imóvel não está alugado, significa que vai ficar 5, 6, 7 meses sem alugar, você vai ter que ter aquela despesa com condomínio, com IPTU, esse tipo de coisa. Então é claro que quanto maior a taxa de vacância, ou seja, mais difícil é alugar o imóvel pelo preço que você quer, certo? E quanto menor, fica mais fácil. Imagina que é sempre a lei da oferta e da demanda. Se você tem uma taxa de vacância baixa, significa o seguinte, naquela região todo mundo quer.
Então todo mundo quer morar naquele lugar. Então se você oferta, por exemplo, a R$2.000 o aluguel, no dia seguinte já tem alguém lá, uma fila de proponentes a pegar o apartamento para alugar. Se a taxa de vacância é alta, significa que você oferece por R$2.000 e ninguém quer pegar aquele apartamento, e aí você vai acabar, para conseguir ter a sua receita de aluguel, tendo que diminuir o preço. Então ela funciona inverso. Quanto maior a taxa de vacância, pior a rentabilidade. E a última pergunta, muito boa, do Vinícius Rezende. Ele diz que ele diz o seguinte: sei que existem casos onde não há incidência de imposto de renda sobre o ganho em operações com imóveis. Quando isso acontece? Quando o imposto de renda não incide nessas operações? Vinícius está querendo me derrubar, hora a hora. Tem vários casos. O primeiro caso, eu não sei exatamente os valores precisos. O primeiro caso, se não me engano, é 35 mil. Venda de imóvel abaixo de 35 mil é isento de imposto, não tem problema nenhum. O segundo caso é 440, ou seja, se é um imóvel residencial, aliás, se é um único imóvel, eu agora lembrando que eu li parte disso, eu não tenho certeza se é só para imóvel residencial, mas se você fizer uma venda de um único imóvel que você possua até 440 mil, também você fica isento do imposto de renda, não é do aluguel, isento do imposto de renda pelo ganho de capital. Esse é o segundo caso. Você tem um terceiro caso, que é você comprar o imóvel, você tem um único imóvel, tá certo? Não fez isso nos últimos 5 anos, você vendeu o imóvel que você tem com lucro e dentro de 180 dias se aplicar inteiramente o produto da venda, ou seja, o lucro, na realidade, na compra de um outro imóvel. Isso permite que você vá, comecei num apartamento sala e quarto, depois a família cresceu, comprei um sala e 2, aí daqui a pouco nasceu mais um filho, tinha um filho, aí nasceu uma filha, você precisou de um terceiro quarto. Então isso permite que você vá trocando o imóvel gradativamente sem pagar o imposto. E o quarto caso que eu achei relevante seria o caso de imóveis que foram comprados até 1969. E esse caso você tem 100% de redução do imposto. Agora, a partir de 69, a cada ano que passa, você tem uma redução em 5% nesse benefício. O que quer dizer isso? Por exemplo, se o imposto era de 20% e você comprou um imóvel em 1969, você não vai pagar imposto nenhum, você teve redução de 100% desse imposto. Agora, quando chega, por exemplo, você comprou um apartamento em 1970, a redução do imposto é de 95%, 71% é de 90%. Então significa, se a alíquota na época que você for vender for de 20%, você vai ter uma redução de 90% nessa alíquota. Vai pagar só 2% sobre o ganho de capital. Mas cuidado, isso é sempre sobre ganho de capital. Não tem nada a ver com a renda que você recebe de aluguel, que essa normalmente é tributada pelo imposto de renda, de acordo com a tabela progressiva. Enfim, você tem que acertar isso, inclusive, no Carnê-Leão. Ok? Acho que foi muito esclarecedor, gente Grafo, muito obrigada. Nossa ideia era realmente desmistificar todos esses mitos que giram em torno do investimento no mercado imobiliário. Acho que você ajudou muito. E aí a gente vai ter novidades em breve. Esperamos poder contar contigo de novo. Será sempre um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, boa noite, até mais.